A antropologia teológica ela é uma das partes mais importantes da teologia sistemática. Teologia sistemática é o modo mais antigo de se fazer teologia, de se pensar os assuntos relacionados à teologia cristã e os pontos mais importantes da fé cristã, nesse caso específico. E na antropologia é muito comum nós nos pegarmos pensando sobre um ponto muito específico, que é o modo como o ser humano é constituído. Você já parou para pensar se o ser humano, na sua opinião, nos seus estudos, ele é uma dicotomia ou uma tricotomia? Eu já vou lhe dar a resposta sobre isso logo após eu lhe fazer um convite muito especial. Você sabe que não é muito fácil fazer um canal de conteúdos teológicos aqui no YouTube, trabalhando praticamente sozinho. E, aliás, você sabe da minha formação, tenho mestrado, doutorado na área de teologia, e eu duvido que você encontre aqui no YouTube um canal com a qualidade e o compromisso de lhe entregar um material e um conteúdo de qualidade como o nosso canal. E para isso, para que esse canal continue e cresça cada vez mais, nós precisamos do seu apoio. E uma maneira muito eficiente de você nos apoiar é se tornando membro do canal. Você paga apenas R$ 7,99 por mês e, além de nos ajudar, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Por exemplo, vídeos e cursos exclusivos para os membros, sorteios periódicos aqui nas nossas lives, no nosso canal, e além disso você tem descontos especiais em todos os cursos remotos que nós fazemos por aqui. Então não perca tempo, ajude o nosso canal, tenha acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 7,99, seja membro hoje mesmo desse canal. Quando nós estudamos antropologia teológica, seja nos seminários, nas faculdades e na leitura de vários livros sobre teologia sistemática, nós nos deparamos com a seguinte reflexão: o ser humano ele é uma dicotomia ou uma tricotomia? Quando nós pensamos numa dicotomia, significa que o ser humano é constituído por duas realidades. Nessa leitura seria uma realidade física e uma realidade espiritual. Uma realidade material e uma realidade imaterial, uma realidade que se comunica com o transcendente. Na perspectiva da tricotomia, o ser humano seria composto por três realidades: corpo, alma e espírito. E aí se tem até um modo de interpretar isso. O corpo é a nossa realidade visível. A alma é aquilo que será julgado quando o ser humano morrer, aquilo que será salvo ou condenado de acordo com o que fez na sua vida. E o espírito, independente de qualquer coisa, é o fôlego de vida e ele retorna para Deus quando o ser humano vem ao falecimento. Aliás, é no momento do falecimento de algum ser humano que essas reflexões vêm mais à tona. Mas nós, de vez em quando, nos pegamos pensando sobre essas realidades. E a grande verdade é que se você buscar em textos bíblicos, em textos neotestamentários, você vai encontrar alguns indícios que, teoricamente, respaldam tanto uma visão quanto outra visão. E aí talvez você pode me perguntar, qual é a sua visão sobre esse assunto? O ser humano ele é uma dicotomia ou ele é uma tricotomia? Bom, na minha opinião, a resposta é simples. Nenhum dos dois. Nenhuma das duas leituras corresponde àquilo que a Bíblia vem a nos apresentar sobre a constituição do ser humano. Porque tanto uma visão dicotômica quanto uma visão tricotômica, eles, embora façam parte da teologia tradicional cristã, mas eles são elementos que dependem do dualismo platônico. Se você não sabe o que é dualismo platônico, você pode consultar esse card, que tem uma série de 4 vídeos aqui no nosso canal,
falando sobre a influência do dualismo platônico na teologia cristã. De um modo sintético, o dualismo é uma visão de mundo, uma visão da realidade que foi ocidentalizada por Platão e, a partir dele, anos depois, no processo de helenização do mundo antigo, esse modo de se pensar a realidade fez parte do mundo antigo e também da teologia cristã logo no primeiro para o segundo século. Esse modo enxerga a realidade dividida em duas coisas, o que é material, que é ruim, e o que é espiritual, que é imaterial, que é bom. No caso da teologia cristã, quando pensa o ser humano, e aliás, esse pensamento não é original, porque já vem de Platão, o ser humano é visto como seu corpo, que é ruim, que é decaído, que é fonte de corrupção, de pecado, está distante da contemplação que deveria ser o nosso norte e que impede a nossa alma de fazer essa contemplação e de alcançar essa verdade. E a teologia cristã abraçou esse modo de pensar desde o início, e nós encontramos vestígios desse dualismo desde a antiguidade, passando por todas as etapas da história cristã, vendo o ser humano como corpo, e aí tanto faz se a outra parte é espiritual ou alma e espírito, porque ambos dependem de uma leitura dualista que enxerga o corpo como algo ruim, como fonte de pecado e como aquilo que nos distancia de Deus. Mas na teologia cristã, nos evangelhos de modo em geral, essa verdade ela não aparece, porque Jesus é o Verbo de Deus que se faz carne. E quem fez o nosso corpo físico, nosso corpo material, foi o próprio Deus. E tudo aquilo que Deus faz, ele faz de modo bem feito. Deus faz todas as realidades de um modo como deve ser feito. E por isso nosso corpo não pode ser uma realidade decaída, pecaminosa ou ruim, porque ele foi feito por Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraico, que foi mal traduzida como alma, ela é a palavra somá, que significa o ser humano na sua composição integral. Aliás, essa é a palavra em questão. O ser humano diante de Deus e da teologia judaica e depois cristã, inicial e original, era um ser integral, um ser indivisível. Não se pode fazer separação entre essas esferas do ser humano, como se diz por aí. Porque o ser humano é um ser integral. Não faz sentido pensar num ser humano sem alma ou num ser humano sem corpo. Ele é inexistente se assim o fosse e não é possível que assim o seja. O ser humano é um ser integral, é um ser único, indivisível, criado por Deus. Portanto, não faz sentido pensarmos em dicotomia ou tricotomia, porque tanto numa visão quanto outra depende do dualismo e depende de uma visão que separa o ser humano em esferas antagônicas entre si. O ser humano é uma composição integral, como o relato do Gênesis nos mostra. O que acontece no modo psíquico, no modo físico, no modo social, afeta o ser humano na sua integralidade, porque o ser humano é um único ser, mas que tem constituições que fazem esse ser único e integral, como, por exemplo, o aspecto fisiológico, o aspecto psicológico, o aspecto de espiritualidade, o aspecto sociológico. Portanto, só há uma maneira de entendermos o ser humano e de cuidarmos desse ser humano. É o entendermos e cuidarmos dele na sua integralidade, sem quaisquer distinções entre espiritual, entre alma, entre corpo, porque isso tem se mostrado ao longo da história ser uma diferenciação, uma divisão infértil, não cristã e profundamente marcada pelo dualismo da filosofia platônica, que altera o modo de entender a realidade proposta pelo judaísmo e pelo cristianismo inicial. Portanto, quando lhe perguntarem o ser humano é uma dicotomia ou uma tricotomia,
Lembre-se, o ser humano é um ser integral, indivisível, inseparável e com realidades que se relacionam perfeitamente e harmonicamente no seu único ser. Essa é uma maneira que tem implicações práticas muito importantes. Implicações na nossa evangelização, no nosso cuidado, porque tem pessoas que acham que o cuidado da alma é uma contradição ao cuidado do corpo. Tem pessoas que acham que cuidar da alma é mortificar o corpo. Tem pessoas que pensam que cuidar da alma é apenas estar na igreja, é apenas fazer coisas relacionadas à espiritualidade. E se esquecem que o ser humano é integral, portanto, sair com a família, passear com a família, assistir um filme, ouvir uma boa música, ter uma boa conversa entre amigos, também é uma maneira de cuidar da espiritualidade. E é claro, como diz Tiago, não é possível nós cuidarmos de um necessitado apenas orando por ele, porque um necessitado precisa comer, precisa se alimentar. E como o ser humano é um ser integrado, se ele não for alimentado, ele não tem condições de desenvolver plenamente a sua espiritualidade. E para a igreja não há maneira de cuidar e evangelizar o ser humano sem considerá-lo na sua integralidade e não apenas pensá-lo de modo espiritual apenas. Portanto, não se esqueça disso. Eu, você e todos os seres humanos somos seres integrais. E nós somos seres que compostos por múltiplas relações, mas que se harmonizam no nosso ser criado por Deus. Grande abraço a todos e todas e até o próximo conteúdo desse canal.